Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Onde nesta manhã estaremos meditando nos versículos 5 e 6 do capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, nos versículos 5 e 6. Mas vamos fazer a leitura, irmãos, desde o versículo 1. Acompanhem a leitura com toda a reverência à leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos, e que eu fale aquilo que a tua palavra fala. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na última pregação, nós vimos dos versículos 1 ao 4 de Jonas, no capítulo 1. E nós podemos perceber que a palavra do Senhor veio a este profeta com a missão de que este profeta levasse a palavra a uma cidade, a capital do Império Assírio, um império muito cruel, para levar a palavra do Senhor a Nínive, porque a maldade de Nínive havia subido até o Senhor. Lembra, irmãos, que Jonas não era um descrente, Jonas não era um novo convertido, mas Jonas foi chamado por Deus com o ofício de ser boca do Senhor e levar juízo e a mensagem do Senhor às outras nações ou até à própria nação de Israel. E vem a palavra do Senhor a este profeta Jonas com o seguinte conteúdo: Jonas, vai à cidade de Nínive. Só que o texto nos mostra, a partir do versículo 3, que Jonas se levanta de fato para ir. Só que no lugar dele ir, obedecer a ordem do Senhor, Jonas se levanta e vai para o lado oposto, para fugir da presença do Senhor, assim como diz o versículo 3. E a gente viu que o fugir da presença do Senhor não era somente desobedecer uma ordem, mas Jonas preferia viver uma vida totalmente agora distante do Senhor, desobedecendo o Senhor por toda a sua vida, a obedecer ao Senhor e a Nínive. Observe, meu irmão, que essa expressão fugir da presença do Senhor aparece 2 vezes no versículo 3 para enfatizar o que Jonas queria fazer. A ordem do Senhor foi: Jonas, vai a Nínive. Jonas foi a Jope, acha um navio, vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas preferia viver uma vida indiferente do Senhor do que obedecer e pregar nessa cidade cruel chamada Nínive. Mas Jonas, achando que Tarsis iria ser o seu refúgio longe do seu Deus, Jonas achando que iria fugir do Senhor por toda a sua vida, ele não espera que, no versículo 4, Deus manda uma tempestade sobre este barco. Jonas, que era um profeta, irmãos, que conhecia o Senhor como ninguém,
que conhecia o salmo que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Jonas sabia, irmãos, que não poderia fugir do Senhor, mas com seu coração endurecido ele tentou. Mas fato é que o Senhor Deus lança sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então o Senhor usa a tempestade para ir atrás do seu servo. Porque, meus irmãos, é melhor viver uma tempestade do que viver longe da vontade do Senhor por toda a nossa vida. Muitas pessoas podem olhar para esse texto e falar que Deus puniu Jonas com a tempestade. Muitas pessoas podem olhar e falar: mas que Deus é esse que manda uma tempestade para buscar o seu servo? Mas na verdade, irmãos, Deus envia uma bênção para que Jonas não se afaste dele. E assim é o Senhor. A gente lembra quando Jesus diz que ninguém arrebata os seus das suas mãos. Ninguém pode roubar o povo de Deus do seu Deus. E Jonas sabia, mesmo querendo fugir, que Deus iria atrás dele. E louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos diante dos versículos 5 e 6, que é o resultado dessa tempestade, irmãos. O que é que Deus foi capaz de fazer e qual foi a consequência de Deus mandar uma tempestade? E diz assim o versículo 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, no romance O Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas, o príncipe Filipe definha em uma prisão enquanto seu irmão gêmeo, Luís XIV, senta-se no trono da França. Filipe é forçado por seus captores a usar uma máscara de ferro que esconde sua identidade. O livro de Jonas também fala de um homem que perdeu sua identidade, embora por razões diferentes. O profeta Jonas foge da presença do Senhor para evitar a ordem de Deus de pregar a odiada Nínive. Embarcando em um navio para distante Tarsis, Jonas espera se esconder sob o convés. Mas enquanto o príncipe Filipe de Dumas é descoberto e restaurado ao seu trono pelos 3 mosqueteiros, a mão soberana de Deus, que revela a identidade de Jonas, desafia-o a retornar ao seu ato chamado como profeta do Senhor. Irmãos, e por que esse texto do versículo 5 e 6 é importante a nós? Esse texto nos ensina que diante de dificuldades, as pessoas clamam a Deus. Não necessariamente o Deus verdadeiro, irmãos. Muitos deuses são clamados aqui. E a pergunta que fica é: em momentos de dificuldades, a qual Deus nós temos clamado? A quem nós temos pedido socorro? A quem nós temos pedido ajuda? Porque é verdade, irmãos, que muitas vezes nós nos dizemos crentes, mas diante de uma dificuldade a gente pede ajuda a todos menos aquele que pode nos ajudar, que é o Senhor. Eu trabalhei no interior do Piauí, irmãos, numa congregação, e isso é mais comum em interiores, talvez, de pessoas que se diziam crentes, mas quando o filho adoecia, eles pediam ajuda a uma rezadeira, por exemplo. Então note que é uma mistura muito grande de crença e de religiosidade que traz ao coração do homem quando ele precisa de socorro. Mas aqui nós estamos no versículo 5 e percebemos que os marinheiros que estavam no barco, eles ficam com muito medo daquela tempestade que havia chegado sobre eles. Mas note, meu irmão, são marinheiros experientes. Marinheiros não ficam com medo de qualquer tempestade. Era uma tempestade muito grande a ponto de trazer medo a todos eles. Eles ficam cheios de medo a ponto de cada um clamar ao seu Deus. Aqui, irmãos, existiam pessoas de muitos povos por aqui. Cada um clamava ao seu Deus pedindo socorro. Mas nenhum deles pôde ajudar esse povo. Mas eles também continuam fazendo alguma coisa. Eles agora começam a lançar ao mar a carga que estava no navio. Provavelmente, irmãos, esse aqui era um barco de comércio também, não só de viagem, que levavam muitas cargas. Então note que eles, desfazendo da carga, também eles se desfaziam dos seus lucros. Então eles se desfazem de tudo para continuarem vivos, para aliviar o peso do barco. Só que note o contraste que o escritor do livro de Jonas faz. Enquanto os marinheiros estão desesperados, enquanto os marinheiros, cada um clamando ao seu Deus, enquanto os marinheiros estão jogando ao mar
todas as coisas que ali estavam para aliviar o peso, como é que está Jonas? Note no final do versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Irmãos, o escritor de Jonas também, ele faz algo muito intencional. Note que no versículo 3, o escritor vai dizendo que Jonas vai descendo. Perceba, no versículo 3, ele diz que Jonas desce a Jope, por exemplo. Só que agora no versículo 5, Jonas agora desce ao porão. O escritor está nos dizendo intencionalmente que a vida sem Deus, a vida distante de Deus do profeta Jonas, você sempre vai descendo, meu irmão. A vida sem andar com o Senhor é sempre uma descida, a ponto de, aqui da tempestade, depois, Jonas vai descer para o fundo do mar. Note que Jonas iria morrer daqui a um tempo. Mas Jonas só vai descendo porque ele estava desobedecendo a ordem do Senhor. Então, enquanto todo mundo estava desesperado, tentando fazer de tudo para ficar vivo, Jonas estava dormindo profundamente. E o que isso nos mostra, meu irmão, é que nem sempre a paz do nosso coração é algo de Deus. Nem sempre aquela paz que a gente acha que está em paz com algumas decisões que a gente toma, é algo que Deus dá. Talvez seja fruto de um pecado nosso. Talvez seja fruto de uma cegueira causada pelo pecado. Porque note, a primeira coisa quando nós estamos preocupados, ansiosos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não conseguir dormir, não é? É ansiedade por a nota do vestibular ou pela nota do colégio. Faculdade ou um emprego que a gente está esperando muito. Ou a vinda de um filho, no trabalho de parto, por exemplo. Muitas são, irmãos, as coisas que chegam que nós perdemos o sono. Essa é a primeira coisa que causa na gente. Mas note que diante de tudo isso, Jonas está dormindo profundamente. O seu coração está em paz com aquilo que ele estava fazendo. Enquanto os marinheiros descrentes estavam desesperados com o que estava acontecendo, o profeta do Senhor estava dormindo. E o que isso mostra? É que a tempestade foi causada por Jonas, irmãos. Mas Jonas está dormindo. Mas não só isso. Então o mestre do navio percebe e vai atrás de Jonas. E ele acorda Jonas e pergunta: Jonas, o que é isso? O que é que está acontecendo? Você é agarrado no sono. Levanta-te e invoca o teu Deus. Note, irmãos, para Jonas orar ou deixar de orar, é preciso que um descrente fale para ele orar. E como que Jonas estava envolvido com... Na verdade, não estava envolvido com a ordem do Senhor. Jonas estava decidido que iria viver uma vida longe do seu Deus. Um descrente o acorda e diz: Jonas, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E o que é que nos chama a atenção nesse texto, irmãos? É que mesmo Jonas desobedecendo a palavra do Senhor, mesmo Jonas obedecendo a voz audível do Senhor que vem a ele, Jonas causa consequências em toda uma embarcação. Pessoas agora começam a sofrer porque Jonas estava desobedecendo ao Senhor. Jonas dormindo enquanto todo mundo está desesperado. Jonas estava descansado e em paz enquanto todo mundo estava clamando, cada um ao seu Deus, para, sabe lá, algum Deus desse lembrar deles e os livrar. Isso nos lembra um pouco que o apóstolo Paulo vem em Atenas, por exemplo. Quando Paulo olha e vê todos os postes ídolos ali colocados, tantos deuses ali celebrados, e é exatamente isso que acontece aqui, irmãos, no versículos 5 e 6. Jonas, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Todos os deuses desse povo haviam recebido um clamor. Nenhum deles pôde fazer nada. Mas Jonas, que era o servo do Deus único e verdadeiro, estava tranquilo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Nós precisamos tomar cuidado de como nós estamos vivendo. Porque pode ser que eu esteja longe do Senhor
E eu acho que o meu coração e a minha mente está em paz, porque o Senhor tem me dado paz, mas na verdade é o pecado que endureceu o meu coração de certa forma que eu nem consigo mais escutar a voz do meu Senhor. Talvez eu esteja em paz porque o meu coração está indiferente à voz do Senhor, depois de tanto tempo em pecado, irmão. Talvez eu esteja vivendo um falso cristianismo, achando que eu estou obedecendo ao meu Senhor. E isso pode acontecer, se aconteceu com um profeta, meu irmão, pode acontecer conosco, de uma forma muito comum, infelizmente. Jonas é despertado para orar ao seu Deus, mas ele não ora. Mas o paralelo, irmãos, que podemos ver aqui, é que enquanto Jonas está descansando numa tempestade, no barco, por causa do seu pecado, a gente lembra de um episódio parecido em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, que Jesus chama os seus discípulos a atravessarem o mar. Mas enquanto estão atravessando o mar, indo a outra margem, vem uma tempestade sobre aquele barco. Mas os discípulos se desesperam. Os discípulos ficam perdidos a ponto de acordarem Jesus, que está dormindo. E o Evangelho de Marcos trata esse paralelo da seguinte forma: enquanto o navio está a ponto de ser destruído, está a ponto de naufragar, Jesus está dormindo no barco. Então, mais uma vez é contrastado o desespero humano do descanso. Mas dessa vez o desespero humano comparado com o descanso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a diferença é que Jesus descansava porque sabia da vontade do Pai. Jesus descansava porque sabia que eles iriam passar. Jesus descansava porque sabia que em frente a todo esse perigo, Ele estava com eles no barco. Diferente de Jonas, que descansava porque o seu coração estava inclinado à sua desobediência. Mas eles acordam Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer, Jesus. Jesus acorda, fala ao vento: acalma-te, emudece, e tudo fica tranquilo, irmãos. Esse é o paralelo que podemos ter de Jonas com Cristo Jesus. Enquanto Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, Jesus, o próprio Deus, o próprio Senhor, estava no meio dos seus discípulos no momento de dificuldade e traz consolo ao seu coração e exorta também a uma fé tão pequena que eles não acreditavam ainda que Ele poderia fazer todas as coisas. Mas, meu irmão, como está a nossa vida diante do Senhor? A quem nós temos clamado? A esses deuses com D minúsculo? E talvez a nossa maior preocupação, nós clamamos, ou nós nos colocamos diante do nosso dinheiro, talvez, da nossa saúde que é boa, dos nossos amigos, ou daqueles que podem nos oferecer tantas coisas. Mas será que é isso que o Senhor quer? Quem é que nós temos buscado, irmãos? Não só em momentos de dificuldade e tempestade, mas a quem nós temos pedido socorro? O Senhor Jesus diz algo interessante: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. O convite de Jesus é: vinde, venham a mim. Venham. Mas o que Jonas faz? Ele vai embora, irmãos. Infelizmente, isso acontece conosco. Nós temos que ouvir a voz do Senhor diariamente na leitura da palavra. Mas não só ouvir. Porque o próprio Jesus, em João no capítulo 15, vai dizer que aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, amar Jesus é comparado a guardar, a praticar os seus mandamentos. De acordo com Jesus, não existe amor só de boca. Não existe um amor só dizer que ama e viver uma vida totalmente distante da sua vontade. Para Cristo, amar a Ele é guardar os seus mandamentos. Se Jonas aqui dizia que amava o Senhor, meu irmão, talvez ele estivesse muito enganado com o seu amor. Tanto é que quando a gente vai ver na história de Jonas, lá no final, Jonas sabia, e ele fala por que ele não queria pregar em Nínive. E qual era o motivo? No capítulo 4, irmãos,
Olha para o versículo 2. Ele diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então note que a vontade de Jonas era: eu não vou pregar em Tarsis, eu vou viver uma vida totalmente distante do Senhor, porque eu não quero que Nínive escute a palavra do Senhor e se converta, porque eu sei que Deus é um Deus misericordioso. Note que a rebeldia de Jonas, irmãos, é voltado para que Deus não haja com misericórdia com o povo ninivita. Mas a pergunta que fica é: quem tem sido a nossa Nínive, irmãos? Por que nós estamos fugindo do Senhor? Por que você tem fugido do seu chamado diante do Senhor? Por que estamos fugindo da ordem que o Senhor nos deu? De ser bênção no meu trabalho, no seu trabalho, no nosso trabalho, na nossa família, aonde eu esteja, no colégio, na faculdade, em tudo. Por que eu estou fugindo do que o Senhor me confiou? Porque eu tenho ficado descontente com aquilo que o Senhor me deu. Ah, irmão, são tantos ensinamentos. E às vezes nós olhamos para Jonas e falamos: Jonas, profeta fujão. Um profeta que ouviu a voz de Deus e fugiu. Mas de semelhante forma não somos nós assim também? Quando nós nos colocamos diante do Senhor para ler a sua palavra, palavras de X e nós fazemos Y. E Jonas fugiu, irmãos, porque ele era pecador. Jonas era incapaz de servir a Deus pelas suas próprias forças. Assim somos nós também. Nós vamos fugir em algum momento do Senhor. Nós vamos desobedecer. Nós vamos pecar. Mas, meu irmão, mesmo com tudo isso, o Senhor vai atrás da gente. Mesmo desobedecendo, mesmo correndo e fugindo do Senhor, mesmo pecando, o Senhor vai atrás de nós. E que maravilha, irmãos, é servir o Senhor. Isso não é uma desculpa para viver pecando, mas isso mostra o tamanho da misericórdia de Deus, que se Deus foi atrás de Nínive, uma cidade cruel, quanto mais Ele não faz com seus filhos e os seus servos, como fez com o profeta Jonas. Talvez a tempestade da vida, irmãos, que você esteja passando, seja Deus querendo lhe trazer de volta. Talvez a dificuldade que você passa seja Deus querendo lhe trazer de volta para perto dEle. Então que hoje, irmãos, nós nos coloquemos de joelhos e que a gente fale: Senhor, muito obrigado pelas tempestades que o Senhor tem enviado. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor mostra o seu amor comigo. Muito obrigado, porque mesmo eu desobedecendo ao Senhor, mesmo eu pecando diante do Senhor, mesmo eu fazendo as coisas ao contrário do que o Senhor quer, o Senhor continua me guardando. E louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, porque o Senhor é fiel mesmo se somos infiéis. O Senhor permanece amando o seu povo. Se ninguém arrebata os discípulos das mãos de Jesus, meu irmão, nenhuma dificuldade vai arrebatar. Não é um pecado, não é fugir, porque afinal, se suba aos céus, Salmo 139 diz: lá estás. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Então note que é impossível fugirmos do Senhor. Então que a gente se renda, irmãos, nessa manhã, e que a gente louve ao Senhor, e que a gente fale: Senhor, muito obrigado, porque a tua graça me alcançou, porque o Senhor me ama, e porque a tua misericórdia não tem fim. E mesmo eu sendo infiel, mesmo eu tropeçando, mesmo eu pecando, o Senhor continua sendo o meu Salvador. E louvado seja o Senhor, meu irmão. Louvado seja o seu nome. Talvez você esteja aqui angustiado com o seu pecado.
Talvez você esteja angustiado com aquele pecado que muitas vezes nós lutamos e praticamos todos os dias, a ponto de roubar nossa esperança e dizer: Senhor, eu não vou nem pedir perdão mais, porque eu nem tenho forças para vencer mais. Se coloque, irmãos, aos pés do Senhor. Clame ajuda do alto. Vá para junto de quem pode te fazer vencer esse pecado. Busque ao Senhor e o ame de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Porque no fim, irmãos, não depende de nós. Depende da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o seu nome. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para o profeta Jonas, nós nos vemos, Senhor, um povo que foi remido e comprado pelo teu precioso sangue, e mesmo assim um povo que te desobedece, um povo que muitas vezes está com o coração longe do Senhor, é um povo que muitas vezes se rebela contra o Senhor e que muitas vezes está disposto a viver uma vida longe do Senhor. O Senhor sabe a vida de cada irmão aqui. O Senhor sabe a vida de todos que aqui estamos, Senhor. O Senhor sabe as lutas que travam, as tentações que vêm sobre eles, as dificuldades, Senhor, que muitas vezes roubam a esperança de te servir. Mas, Senhor, nos faz te enxergar, Pai, no meio dessas tempestades que nos alcançam. Nos faz, Senhor, te perceber em todas as coisas da nossa vida, ó Pai. Não nos deixa, Senhor, nos afastar-nos do Senhor. Senhor, que estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. Que estejamos, Senhor, com os ouvidos sensíveis a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Que estejamos prontos a Te obedecer, Senhor. Mesmo que vá contra o meu conforto. Mesmo que vá, Senhor, contra o nosso luxo. Mas que sejamos servos fiéis e obedientes ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos escuta. Porque nós sabemos que o Senhor conosco está. Porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. E nós te louvamos porque nós não merecíamos nada disso. Porque nós não merecíamos, Senhor, a Tua graça. Nós merecíamos a perdição. E o Senhor, com a Sua infinita misericórdia, nos alcançou. E nos fez Teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa bênção. E pela graça que é Te servir. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, aquele que reina hoje e reinará para todo sempre. Amém.